Beleza, pessoal? Agora vamos fazer nesse vídeo a dedução da fórmula do volume de um cilindro circular, certo? Essa é uma fórmula que a gente já conhece, já utilizou outras vezes, né? Vamos fazer a dedução dela aqui utilizando o princípio de Cavalieri. Para isso, eu sugiro que vocês deem uma olhada na internet ou em algum livro de matemática base sobre o princípio de Cavalieri, que diz respeito a volume, né, de sólidos, né? Quando você traça planos paralelos, se as seções correspondentes seguem a mesma proporção, a mesma razão, então esses dois sólidos possuem o mesmo volume. E aí a gente vai utilizar o princípio de Cavalieri para obter o volume de um cilindro circular a partir do volume de um prisma qualquer. E para isso a gente vai considerar como já sabido, já visto, o volume de um prisma, que nada mais é que a área da base vezes a altura, ou seja, a gente já considera que a gente sabe aqui que que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. E aí a gente aplica o princípio de Cavalieri comparando esse prisma com um cilindro circular, e mostra que o volume do cilindro circular, nesse caso, coincide com o volume do prisma, e aí vai ser dado por área da base vezes a altura, onde a base é πr ao quadrado, do cilindro no caso, vezes a altura h, certo? Então vamos fazer um comparativo aí entre volumes de cilindro circular e prisma. Então, de início na demonstração, a gente considera um cilindro circular, né, de raio R e altura H, e aí a gente considera um prisma congruente a ele no respeito à medida, ou seja, de mesma altura H, o que é perfeitamente possível, e de base correspondente, tendo a mesma área do cilindro, ou seja, a base vai ser um polígono desse prisma que tem a mesma área do cilindro, que tem o mesmo valor, né? Beleza? Essa área tem o mesmo valor. Então vamos lá. Então vamos considerar inicialmente um cilindro circular de altura H e raio R. Então vamos considerar inicialmente o cilindro. Considere um cilindro circular. Cilindro circular, ou seja, a base é um círculo, de altura H, e área da base eu vou denotar por B, e área da base como sendo B, que no caso, como é um cilindro circular, vai ser igual a πr ao quadrado, certo? Então a gente está considerando inicialmente o cilindro circular da hipótese. Considere um cilindro circular de altura H e área da base igual a B, que é πr ao quadrado. E agora a gente vai considerar um prisma de mesmas medidas, ou seja, de mesma altura e cuja base tem a mesma área. E um prisma de altura H, também, e área da base, igual a B. O mesmo B, que é o número que corresponde à área da base do cilindro, certo? E aí a gente vai considerar como na figura ambos com a base situada no mesmo plano, para que a gente possa fazer o traçado dos planos paralelos no princípio de Cavalieri, certo? Então, ambos com as bases no mesmo plano, que a gente chama de alfa, como está aqui na figura. Ambos, só para efeito de comparação no princípio de Cavalieri. Ambos com as bases no mesmo plano, que a gente vai chamar de alfa, como está na figura, certo? Ambos com as bases no mesmo plano alfa. Beleza. Agora, para aplicar o princípio de Cavalieri, o que a gente precisa fazer? Pegar um plano qualquer, beta, paralelo a alfa, de maneira que ele secciona esses dois sólidos, certo?
Seccionando esses dois sólidos, eu vou ter uma seção B1 no cilindro e uma seção B2 no prisma. Essas seções, elas têm que ter áreas de mesma razão, uma com a outra, comparando com as áreas das bases iniciais. Ou seja, como as áreas das bases a gente considerou como sendo iguais, para aplicar o princípio de Cavalieri aqui, né, a razão é 1 no caso, porque são iguais, a área dessas seções correspondentes com respeito ao plano beta também tem que ser igual, elas também têm que ser iguais, ou seja, B1 tem que ser igual a B2. E aí a gente aplica o princípio de Cavalieri e, consequentemente, esses dois sólidos vão ter o mesmo volume, certo? E isso vai sair com facilidade. Então, bora lá. Vamos inicialmente pegar um plano beta paralelo a alfa, né? Dentro desse mesmo... sim, uma coisa que eu não comentei aqui que é importante. Só para efeito de demonstração, ambos, certo? Ambos esses sólidos, olha só, considera o cilindro circular, blá blá blá, e o prisma, tal, ambos com as bases no mesmo plano alfa e situados no mesmo semi-espaço determinado por alfa, porque você tem um espaço aqui, no caso, acima e abaixo. Eles têm que estar no mesmo semi-espaço só para poder passar um plano paralelo e seccionar ambos. Então vamos complementar aqui. E situados no mesmo semi-espaço determinado por alfa, certo? Basta que eles estejam no mesmo semi-espaço. Semi-espaço determinado por alfa, certo? Pronto, agora sim a gente tem a representação. Agora vamos considerar um plano beta paralelo a alfa. Dado um plano beta paralelo a alfa, para poder aplicar o princípio de Cavalieri, que secciona o cilindro, então eu considero um plano que secciona o cilindro, ou seja, ele tem que estar a uma distância de alfa menor ou igual à altura h, né, para seccionar. Isso é bastante simples, isso é perfeitamente possível. Então, é um plano beta paralelo a alfa que secciona o cilindro, certo? Se esse plano beta secciona o cilindro, eu posso confirmar que ele também secciona o prisma. Por quê? Porque ambos, o cilindro e o prisma têm a mesma altura, ou seja, se secciona um, secciona o outro. Então, dado um plano beta que secciona o cilindro, temos que beta secciona também o prisma. Secciona o prisma, né? Naturalmente, porque ambos têm a mesma altura. O prisma, certo? Agora a gente vai com a afirmação que é a mais importante. Olha só. Eu vou afirmar se esse plano beta secciona tanto o cilindro quanto o prisma, a interseção dele do plano beta com esses sólidos nos dá duas seções. Uma seção de interseção com o cilindro, que eu vou chamar de B1, e uma seção de interseção com o prisma, que eu vou chamar de B2. O que eu vou afirmar é que essas duas seções têm áreas iguais. B1 tem área igual a B2. Por quê? Essa é a afirmação que eu vou fazer e a gente justifica. Vamos justificar ela aqui, depois a gente escreve. B1, como o plano beta é paralelo ao plano alfa, e num cilindro essas geratrizes são paralelas, segue que essa circunferência B1, né, de B1, é congruente à circunferência da base B. Concorda? Elas são congruentes do paralelismo das geratrizes e dos planos. Ou seja, se elas são congruentes, a área de B1 é igual à área de B. E, por hipótese, a área dessa base B coincide com a área da base B aqui, né? Então, essa área é igual a essa, que é igual a essa. Que, por sua vez, pelos mesmos motivos, como alfa é paralela a beta, né? E aqui você tem um prisma, né? Essas arestas são paralelas, segue que B2 também é paralela a B. Logo, a área B1 é igual à área B, que, por sua vez, coincide com esse B aqui, que é igual à área de B2. Ou seja, a área das seções B1 e B2 é a mesma, a gente é o mesmo valor. E se essa área é a mesma, a gente consegue aplicar Cavalieri. Então, primeiro vamos afirmar isso, porque essas áreas de B1 e B2, das seções B1 e B2, coincidem, certo? Então, olha só, onde
vamos escrever isso, onde as respectivas seções, né, de interseção com o cilindro e o prisma, no caso, respectivas seções que eu vou chamar de B1, que é a do cilindro, e B2, que é do prisma, tem áreas iguais. A argumentação é essa que a gente fez. Como a gente pode escrever isso? Tem áreas iguais. Por quê? Pois essas áreas, né, essas seções são congruentes às respectivas bases do paralelismo da definição das geratrizes e das arestas, no caso do cilindro e do prisma, certo? Tem áreas iguais, pois essas seções, as próprias, são congruentes às respectivas bases. E isso decorre do paralelismo dos planos alfa e beta. As respectivas bases. Certo? E aí, para argumentar isso, né, de maneira mais... B1, a área de B1 é igual à área de B, que coincide com esse B aqui por hipótese, que é igual à área de B2. Certo? E aí, com isso, a gente argumenta que B1 tem área igual a B2. Agora sim a gente aplica o princípio de Cavalieri, porque a gente tem dois sólidos com as bases situadas no mesmo plano e a gente considerou um plano qualquer, paralelo ao plano original, seccionando ambos os sólidos. Se essas seções correspondentes do novo plano, né, de interseção com o novo plano, seguem a mesma razão que as seções originais, nos casos as bases, e nesse caso seguem que a razão é 1, ou seja, B igual a B, aqui B1 igual a B2, então se isso vale para um plano beta qualquer, pelo princípio de Cavalieri, esses dois sólidos têm o mesmo volume. É isso que... essa é a utilização do princípio de Cavalieri. Vocês dêem uma olhada em algum material da internet, no próprio Wikipedia, eles falam sobre... É bem comum. Hoje é um axioma, né? É um postulado, o princípio de Cavalieri. Então, logo, pelo princípio de Cavalieri, temos que a área desses dois sólidos coincide, as áreas coincidem, né? Ou seja, desculpa, área não, volume. O volume do cilindro coincide com o volume do prisma, certo? Nessa igualdade está sendo aplicado o princípio de Cavalieri. Bom, e aí, como a gente considera como já conhecido o volume de um prisma, que é a área da base vezes a altura, a base do prisma a gente considerou como sendo B e a altura como sendo H, certo? E aí a gente aplica as hipóteses, né? A área da base do prisma coincide com a área da base do cilindro, que é πr ao quadrado, certo? E a altura do prisma coincide com a altura do cilindro, que é o próprio H, certo? Ou seja, o volume do cilindro vai ser πr ao quadrado vezes H e a gente denota simplesmente por V. Ou seja, o volume do prisma aqui é só um auxiliar de demonstração. Ou seja, o volume do cilindro, que a gente denota por V, vai ser πr ao quadrado vezes H. O que conclui a demonstração. É uma demonstração relativamente simples de aplicação direta do princípio de Cavalieri. Beleza? É isso aí.